Graça e paz, estamos começando mais um programa das Igrejas Batista Renascer e é com muito prazer que a gente chega até a sua casa trazendo uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. Hoje, o tema da nossa mensagem é o que farei de Jesus? Mas antes de começarmos a nossa pequena meditação, eu gostaria de fazer um convite especial a você. Toda terça-feira em uma das nossas igrejas, nós temos a nossa corrente 7 Passos para a Vitória. Ali nós oramos, intercedemos por nossas causas impossíveis e quem sabe você que me assiste tem uma causa impossível diante dos olhos humanos. Mas para Deus nada é impossível. Toda terça-feira às 19h30. Na quarta-feira, a partir das 15 horas, nós temos a nossa tarde da bênção. Ali nós tiramos apenas 1 hora do nosso dia para estarmos buscando ao Senhor. Quem sabe você tem interesse de estar participando, vem estar conosco toda quarta-feira a partir das 15 horas. No sábado, a partir das 19h30, nós temos o nosso culto de louvor e adoração a Deus. No domingo, a partir das 9 horas, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Ali nós aprendemos mais acerca da palavra do Senhor. Os jovens e as crianças, os adolescentes, têm todo o ensinamento dentro do que a palavra de Deus diz. Que você possa estar conosco todo domingo a partir das 9 horas. E às 19 horas é o nosso culto de celebração ao Senhor. Será um prazer ter você conosco. Hoje, o tema da nossa mensagem é o que farei de Jesus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 15, que diz assim: Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: Qual destes vocês querem que lhe solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: Não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então, perguntou o governador: Qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Respondeu eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: Que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: Crucifica-o. Porque que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritaram ainda mais: Crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás e mandou açoitar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Hoje o tema da nossa mensagem é o que farei de Jesus. Como nós conhecemos essa história, Pilatos com certeza já ouviu falar de Jesus e da fama que ele havia percorrido por toda aquela região. Jesus havia curado, expulsado demônios e muitas pessoas falavam daquilo que Jesus havia feito em sua vida. E quando nós nos deparamos com essa história aqui, nós observamos que Pilatos, embora tivesse ouvido falar tanto de Jesus, ele ficou em meio ali um dilema, porque os líderes religiosos queriam que crucificasse Jesus, mas ele sabia que ao mesmo tempo Jesus não havia cometido nenhum pecado. E hoje eu levo você a meditar sobre esse texto, quando Pilatos ali chega diante daquela multidão. Ele já havia mandado açoitar Jesus
para que aquela multidão se compadecesse, não mandasse matar Jesus, mas aquelas pessoas com a influência daqueles líderes religiosos foram cada vez mais gritando: crucifica-o. Quando nós nos deparamos com esse texto, nós observamos que Pilatos, ele ainda tenta dar uma solução para aquele problema. Quando era costume da Páscoa liberar um criminoso e ele manda escolher. Se nós pararmos aqui no versículo 15 diz assim: por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Ele tinha naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali havia reunido: qual destes vocês querem que lhe solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pilatos ali, ele coloca diante daquela multidão Jesus, que era conhecido por muitos por trazer, quem sabe, a libertação e a cura e o milagre, e um Barrabás. Barrabás, ele era um criminoso muito conhecido e ele matava as pessoas, e por causa disso a fama dele era muito conhecida. Mas por causa da influência daqueles líderes religiosos, Jesus foi escolhido. E quando nós paramos aqui no versículo 18, diz assim: porque sabiam que havia entregado por inveja. Pilatos sabia qual era a posição daqueles líderes religiosos e ele sabia que Jesus não havia cometido nenhum crime. E quando nós paramos para ler essa história aqui, nós paramos para pensar que muitas vezes nós somos guiados pelo que as pessoas dizem. Pilatos, por ser um governador e por querer que o seu nome fosse reconhecido e por querer que as pessoas não tirassem do poder, ele preferiu ficar calado diante daquela condenação. Ele preferiu dar a opção para que as pessoas pudessem escolher e não condenar Jesus. E quando nós lemos esse texto aqui, nós observamos que no versículo 19, até a sua esposa foi falar com ele. E no versículo 19 diz assim: estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Até a sua esposa foi ali: Pilatos, não se envolva com esse homem é inocente. Mas Pilatos, por causa da sua posição, ele não podia deliberar, ele não podia declarar que Jesus era inocente. E quando nós continuamos lendo aqui, ele coloca ali diante daquele povo. No versículo 21 diz assim: então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles: Barrabás. E perguntou Pilatos: o que farei então de Jesus, chamado Cristo? E essa é a pergunta que eu gostaria de fazer para você. O que você tem feito de Jesus? Pilatos, ele não queria dar sua posição porque ele sabia qual era a posição dos líderes religiosos. E ele queria o apoio daqueles líderes. E ele queria o apoio de César. E por causa disso, ele não poderia declarar que Jesus era inocente. E por causa disso, ele tentou ser inocente do sangue de Jesus. Mas quando nós lemos aqui, nós observamos que o povo gritava: crucifica, crucifica, e ele pede para trazer uma vasilha de água e ele lava as mãos, falando que ele não teria nada a ver com aquilo. Nos nossos dias existem muitas pessoas que do mesmo jeito têm se posicionado, mas querem passar como não tem posição nenhuma. Pilatos, com esse gesto, ele quis dizer que ele não tinha nada a ver com o sangue de Jesus, mas de uma forma ele estava escolhendo, porque ele não se posicionou. E você, o que você tem feito de Jesus? Em João, eu gostaria que você abrisse em João capítulo 3, versículo 36.
diz assim: quem crer no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Eu gostaria de ler mais uma vez. Quem crer no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Pilatos, ele sabia que Jesus era inocente, mas ele preferiu, por causa da política, por causa de estar bem diante das pessoas, ele preferiu não opinar naquela situação. E nos nossos dias, existem muitas pessoas que sabem que Jesus é o Filho de Deus, mas por causa das pessoas, por causa da política, por causa das pessoas que o rodeiam, elas preferem não ter e não tomar uma posição diante disso. Quem sabe você que está me assistindo, você não tem tomado uma posição, pelo contrário, tem lavado as suas mãos diante do que as pessoas dizem. Olha o que Pilatos fez. No versículo 24, diz assim: quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava iniciando o tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Ele não quis opinar, ele não quis, mas mesmo assim, mesmo não opinando, ele tomou a sua decisão naquele dia, em ser a favor da crucificação de Jesus. Quem sabe você que está me assistindo, você até acredita, mas prefere ficar do lado dos seus amigos e mandar crucificar Jesus. E prefere falar mal de Jesus. E prefere falar que não acredita por causa das pessoas que estão ao seu redor. Pilatos, ele sabia que Jesus tinha sido entregue só por inveja, mas ele não fez nada em favor de Jesus. Nós sabemos que a morte de Jesus na cruz foi por mim e por você, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Mas algumas pessoas têm negligenciado isso e algumas pessoas têm entregado Jesus. Pilatos se tornou culpado do sangue de Jesus, apesar de ter lavado as suas mãos. E você, o que tem feito de Jesus? Esta é a minha pergunta por você. Eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida, para que você possa rever os seus conceitos e não seja guiado pela multidão e nem pelas pessoas que estão acima de você, mas que você possa tomar a sua decisão ao lado de Jesus, para que você tenha a vida eterna. Senhor, eu coloco diante do Senhor essa pessoa que está me assistindo. Eu não conheço, mas quem sabe grande tem sido a sua luta. E ela não tem escolhido em ficar do lado de Jesus, mas pelo contrário, tem ficado parado, tem ficado inerte. Mas que neste dia o Senhor possa direcionar o coração e que eles possam ter escolha de ficar ao lado do Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de reforçar o meu convite a você. Toda terça-feira às 19h30 nós temos a nossa corrente 7 Passos para a Vitória. Na quarta-feira, a partir das 15 horas, nós temos a nossa Tarde da Bênção. No sábado, a partir das 19h30, nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. No domingo, às 9 horas, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Ali nós aprendemos mais acerca da palavra de Deus e estudamos as crianças, jovens, adolescentes, tudo o que a palavra de Deus diz. E às 19 horas nós temos o nosso culto de celebração. Caso você não possa estar em nenhum dos nossos endereços, em Caratinga e região existem muitas igrejas comprometidas com o reino de Deus. Não deixe de estar na casa do Pai. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida. Até o nosso próximo encontro.